Olá, bom dia. Eu quero falar um pouco sobre a resposta da igreja à heresia de Marcião. E a resposta da igreja foi o cânon, o credo e a apostolicidade. Naquele período, as igrejas já tinham basicamente escolhido os livros que eram considerados como santos, como canônicos, como inspirados por Deus para o seu uso litúrgico. Então não tinha exatamente um padrão exato, não tinha exatamente. As igrejas não possuíam exatamente todos os livros, mas dentro do que se era conhecido e entendido nas igrejas, elas concordavam entre si que os determinados livros, que são hoje os livros, os 27 livros do Novo Testamento, eram os livros considerados canônicos, eram os livros considerados inspirados por Deus. Então, não houve uma reunião assim. A gente às vezes fala que no Concílio de Nicéia se determinou o cânon. Isso aí não é verdade. As igrejas já tinham um entendimento entre si, elas mantinham uma rede de comunicação entre si, e elas já tinham esse entendimento de quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados, quais evangelhos eram verdadeiros e quais eram pseudo-evangélicos, evangelhos falsos. Então, essa questão ela veio muito à tona. As igrejas elas decidiram, a partir desse momento, se preocupar muito mais com isso quanto aos livros que eram inspirados ou não. Por quê? Porque o cânon marcionita era um cânon que eliminava livros como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, as cartas aos Hebreus, o Apocalipse de João e outros textos, muitos textos. O Marcião ele só usava um Evangelho de Lucas fragmentado, eliminando todo o conteúdo que valorizasse ou falasse do povo judeu, e as cartas de Paulo da mesma forma, eliminando tudo que Paulo falava a respeito da origem judaica, da linhagem judaica, ou da preferência de Deus pelo seu povo. Então a igreja ela tinha entre si, e nesse período ela fortaleceu muito essa questão da canonicidade, quais livros eram considerados santos e quais livros eram considerados apócrifos, né, ocultos, escondidos pela igreja. O outro ponto é o credo. O credo ele não é nada mais nada menos do que uma identidade do cristão naquela época. O credo significa eu creio. O credo não é nada mais que isso. Então, quando você fala de credo, é uma profissão de fé de algo que você crê. Então, os cristãos, eles se reconheciam através do credo. Por exemplo, um cristão saía de Antioquia e ia até Roma, e chegando em Roma, ele tinha que dizer o credo. Ele falava o credo para o irmão, e eles, com a comparação do credo, eles sabiam que aquele crente era um cristão ortodoxo. Então, o credo, ele vai fazer uma exposição de fé dentro daquilo que os cristãos entendiam que era a confissão da igreja. Então o credo é esse aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu aos céus, levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu ao céu, e assentou-se à destra do Pai, e virá a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne. Então, o credo é uma defesa contra a heresia marcionista, porque primeiro Marcião acreditava que o Deus Pai era diferente do Criador dos céus e da terra. Então, o texto aqui, ele mostra que Marcião estava errado dentro da sua concepção de evangelho. Então, o credo ele é feito como uma oposição às primeiras heresias que surge a igreja, e era uma identificação dos cristãos naquele tempo, para que eles pudessem saber quem era cristão verdadeiro e quem eram os cristãos gnósticos. Porque os gnósticos, eles não criam muito do que era falado dentro do credo, eles não criam na pessoa de Jesus, na humanidade de Jesus, no nascimento de Jesus de forma virginal, não criam que Jesus morreu na cruz, não criam que Jesus ressuscitou, não criam no julgamento dos mortos, não criam no julgamento dos mortos no final, criam que todo mundo ia ser salvo. Por exemplo, Marcião cria nisso, que todos seriam salvos no final. Então, esse credo é uma confissão, é uma arma da igreja, é uma defesa da igreja em relação a essas heresias gnósticas do começo. E o outro é a apostolicidade. O que é a apostolicidade? A apostolicidade não é questão de você provar para as pessoas que a sua igreja foi fundada por um apóstolo, como muitos pensam. Por quê? Porque muitas igrejas não foram fundadas por apóstolos, e sim por cristãos que sucederam os apóstolos, ou que pessoas que receberam o evangelho em um determinado lugar e levaram o evangelho para outro. Mas apostolicidade quer dizer em cima do fundamento dos apóstolos.
Então as igrejas fundadas sob o fundamento, tá no texto bíblico isso, sob o fundamento dos apóstolos, sob o evangelho, sob a doutrina pregada pelos apóstolos, eram consideradas igrejas cristãs ortodoxas, igrejas que defendiam o credo apostólico, igrejas que defendiam a doutrina dos apóstolos. Isso é apostolicidade. Então muitas igrejas foram fundadas por homens que tinham ideologias que não condiziam com a doutrina dos apóstolos, e essas igrejas não eram consideradas apostólicas. Então, essa é a defesa da igreja. Cânon, que quer dizer vara, né? Quer dizer régua, quer dizer um regulamento. O credo, quer dizer confissão, quer dizer eu creio, e a apostolicidade, que é a doutrina dos apóstolos. Um grande abraço aí, até a próxima.